Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima. Encerramos aí a nossa série, né? Da segunda carta do apóstolo João, versículo por versículo. E como já foi falado, depois de falar do louvor, da frase, da mensagem bíblica, do capítulo inteiro, trataremos agora um tema. E depois do tema, o que é, irmão Kleberson? A prova. A prova para saber o que você reteu aí do conteúdo que a gente apresentou aqui no canal. Tá bom? Você que queira participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, na turma de segunda-feira, tá bom? Ainda tem vagas, porém já está acabando, tá bom? Turma de segunda-feira, das 19 às 21 horas. Essa é a nossa turma de segunda, presencial. E temos também a turma de sábado, das 14h30 até as 16h30. Veja aí o dia que fica melhor para você e vem juntamente conosco aí treinar pregação, aprender mais sobre Bíblia, os louvores da harpa, frases para ampliar o nosso jeito de pensar e de agir, tá bom? Se tornar um crente um pouco mais sábio na presença de Deus. Amém? Bora pra cima. Se ficar ainda ruim para você, tem a turma à distância também, tá? Beleza? Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é distração / nomofobia, tá bom? Distração / nomofobia. Hoje eu quero falar sobre distração e automaticamente eu vou falar de algo que mais nos distrai durante o dia. Algo que, é lógico que existem muitas coisas que nos distraem, mas eu quero falar da principal, a principal coisa que nos distrai durante o dia. Talvez você já até sacou, né? Sacou o tema. Mas vamos lá. João, capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, vamos ler do versículo 14 ao 18. Do 14 ao 18. Pega aí sua Bíblia. João, capítulo 3, do 14 ao 18. Tema: distração e nomofobia. Bora lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Deixa eu já deixar aberto aqui.
num texto que a gente vai tratar. Gênesis, capítulo 3. Bora lá. Se a gente fosse colocar na mesa um tema da escolha das pessoas e começasse a perguntar para cada uma das pessoas: olha, qual tema você acha que mais a nossa geração precisa ouvir para tomar um outro rumo? E você ia perceber que a maioria das pessoas ia falar sobre a ansiedade, que é um mal, né, do nosso século, ainda mais o brasileiro. Ele está no topo da ansiedade como o país mais ansioso do mundo. Você ia ver que outras pessoas iam colocar o tema depressão, câncer, inúmeros outros problemas, e dificilmente alguém colocaria distração. E um dia o Espírito Santo me levou a estudar um pouco sobre esse tema e ver os males que esse tema tem causado nas pessoas. E é um tema que para muitos é inofensivo, porém é a arma mais nociva que Satanás ele tem usado para enfraquecer os crentes, para derrubar os crentes, para deixá-los carnais. É a tal da distração. E hoje nós iremos aprender a importância desse tema, distração. Eu quero separar a distração em 3 momentos, tá? Distração em tempos curtos, distração em tempos médios, distração em tempos longos. Vamos para a primeira camada. Primeiro, o que é distração, né? O significado da palavra distração é atrair a um ponto diverso. Ou seja, tem um ponto aqui, eu consigo atrair você a outro ponto, fazendo você esquecer desse aqui. Estado em que a atenção está dividida, ou seja, a pessoa não consegue manter o foco em uma coisa só, mas a atenção dela está dividida em vários pontos, em vários assuntos, tá? Distração também tem o significado de falta de atenção. Beleza? Então alguém está fazendo alguma coisa ali e você não está atento. Fala também do ser humano, que ele não consegue manter a atenção em nada, né? É o famoso desatento. E aí então a gente vai para a distração em tempos curtos. Primeira camada da distração em tempos curtos. Provavelmente isso já deve ter acontecido com você, de você querer fazer aquele cafezinho maravilhoso, né? Do seu dia, o seu acompanhante do seu dia, e de repente você coloca a água do café no fogo, aí você vai assistir, vai ver qualquer coisa, ou no celular, ou na televisão, ou vai conversar com alguém. De repente você se distrai, e quando passa alguns minutos você lembra da água que está no fogo. Quando você vai ver, a água praticamente secou, porque demorou muito tempo ali no fogo. Ou até, você até lembrou da água, mas de repente colocou o pó, colocou a água lá no pó, aí filtrou lá, né, o café. Aí você pegou o café, colocou na panelinha, colocou o açúcar,
E aí, para não deixar ele frio, você ligou o fogo de novo para esquentar o café e colocar na garrafa. E aí você falou, bom, aqui vai demorar uns 3 minutos, 4 minutos, acho que dá tempo de eu fazer alguma coisa. Aí você foi ou mexer na máquina, colocar uma roupa para lavar, ou até tirar a roupa do varal, ou alguém te chamou do nada e você começou a conversar, ou de repente você ligou a televisão e viu o seu programa favorito e o café está lá no fogo. Ou se não, você pegou o seu celular e ali do lado mesmo você começou a mexer no YouTube, no Facebook ou no Instagram, enfim. E daqui a pouco você começou a se distrair de tanto rolar, né? Rolar para cima, rolar para baixo, e vai, vem, curte, comenta e tal. Daqui a pouco você só faz isso aqui, ó. O café, meu Deus do céu. E se levanta rapidamente. E quando vai ver, o café ferveu. O que é isso, irmão Cleverson? Distração em tempos curtos. Mas tem outra distração em tempos curtos muito comum, que é quando você está fazendo o seu lindo arroz do dia a dia. E aí é o mesmo pensamento, sempre é o mesmo pensamento. Bom, vai demorar alguns minutos aqui, então eu vou ir fazendo outra coisa. Aí você foi fazendo outra coisa, roupa para lavar, roupa para estender, roupa para tirar, roupa para drobar, para dobrar. E aí, ou você foi mexer no seu celular, ou você foi assistir a um programa favorito, ou de repente alguém te chamou para você falar ou para conversar. E quando não, você esquece totalmente que deixou o arroz no fogo e sai. Ou vai para o mercado ou vai na padaria. Já aconteceu com algumas pessoas. Mas enfim, vamos só focar distração aqui dentro da casa. Aí você começou a mexer no celular, começou a assistir televisão e começou a bater aquele papo gostoso com a pessoa e do nada você de novo fez isso aqui, ó. Meu Deus, o arroz. E se levantou rapidamente e foi desligar o arroz e o arroz já estava 1, 2, 3 e queimado. Distração em tempos curtos. Às vezes a gente pode até falar assim, não, irmão Clebson, mas é um café, não tem problema não. Não, irmão Clebson, é um arroz, não tem problema não. É um feijão, não tem problema não. É uma água, não tem problema não. Só que quantas pessoas você conhece, ou provavelmente já ouviu falar, de alguém que por uma leve distração morreu. Alguém por distração em tempos curtos perdeu o filho afogado em uma piscina. Distração em tempos curtos perdeu o filho porque de repente ele se jogou de uma janela, caiu de uma escada. Tudo isso é distração em tempos curtos. Por isso que distração em tempos curtos, às vezes a gente pode até estar falando em uma tonalidade alegre, numa tonalidade brincando, mas existem pessoas que choram até hoje, porque se distraíram em tempos curtos. Então tome cuidado com a distração em tempos curtos. Às vezes custa barato, mas em outras vezes pode custar muito caro. Vamos continuar? Tem também a distração em tempos médios. Pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Vou ler para ganhar tempo, tá? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim,
pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Capítulo 3 aqui de Gênesis fala sobre a queda do homem e da mulher, não é? E o capítulo 3, versículo 8 e 9 mostra que Deus, ele todos os dias, na viração do dia, ele aparecia para conversar com Adão e Eva, para se relacionar com Adão e Eva. Olha a sabedoria de Deus. A viração do dia, trazendo para os dias de hoje, sabe qual horário que era, mais ou menos? Era às 18 horas da tarde, já indo para a noite. É quando o sol estava se pondo. E olha que coisa maravilhosa. Por que é sabedoria de Deus? Porque antes das 18, o que Adão estava fazendo? Trabalhando. Um trabalho que o próprio Deus deu para ele. Quem foi que te deu o seu trabalho? Deus, né? Quem foi que te deu sua saúde? Deus. Quem foi que deu o que você tem? Deus. Olha que sabedoria de Deus. Adão, eu te dei o trabalho, eu te dei a saúde, eu te dei tudo o que você tem. Só que quando bater o sininho das 18, você pode estar fazendo o que for. Seu tempo é comigo agora. Adão, quando bater 18 horas, na viração do dia que eu estiver descendo, eu vou estar te aguardando no nosso lugar, no ambiente que eu falei que vou te esperar. E aqui, em primeiro lugar, uma mensagem para a nossa geração que tem se esquecido um pouco de Deus no seu dia a dia. Distração em tempos médios. Quem foi que te deu o seu trabalho? Deus. Quem foi que te deu sua família? Deus. Quem foi que te deu sua saúde? Deus. Quem foi que te deu sua casa? Deus. Quem foi que te deu tudo que você tem? Deus. E aí Deus está fazendo uma pergunta para você, Adão. Ô Adão, cadê você no lugar marcado? Antes das 18, eu compreendo que você está trabalhando o trabalho que eu te dei, a saúde que eu te dei, tudo que eu te dei. Mas depois das 18 é o meu horário marcado com você. Cadê você, Adão? Irmão Clebson, o que é distração em tempos médios? Distração em tempos médios é quando você esquece de coisas importantes no seu dia a dia. E a coisa importante que nós estamos tratando aqui hoje é a sua comunhão com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Aonde você quer trabalhar antes das 18 e depois das 18, você ainda tem muito mais coisa para fazer e fica falando para Deus. O senhor entende, né, Deus? O senhor depois me perdoa, né, Deus? Ah, Deus, o senhor sabe, né, do meu coração. Ele está dizendo, eu sei mesmo que você me abandonou. Eu sei mesmo que você não quer se relacionar comigo. Eu sei mesmo que você não me ama de verdade. É isso que eu sei, porque todo santo dia eu estou te aguardando e não te acho mais no local a qual você reservou. Você não tem tempo mais comigo para orar. Você não tem tempo mais comigo para ler a minha palavra. Você não tem mais dias marcados para jejuar. Sabe o que é distração em tempos curtos, em tempos médios? É você abandonar a Deus dia após dia, dia após dia. Entra dia, tu se esquece. Sai dia, tu se esquece. Deus está falando, Adão, versículo 9 para você.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ô Adão, onde estás? Deus está fazendo essa pergunta para você. Já faz quanto tempo que você está se distraindo no seu dia a dia ao ponto de se esquecer de Deus? Ao ponto de se esquecer de que tudo que você tem foi Ele que te deu. Onde estás, Adão? Distração em tempos médios é quando essa distração consegue tirar você da sua comunhão com Deus diariamente. E Deus é tão lindo, maravilhoso, misericordioso, que Ele não te dá consequência de um dia só que você esqueceu Ele. Ele não te dá consequência apenas de um momento que você esqueceu Ele. Ele te dá consequência quando vê que de fato você esqueceu dele muitos dias, meses e até ano. Como é que está a sua comunhão com Deus no seu dia a dia? Você tem se distraído em tempos médios? Vamos continuar? E aí agora tem a terceira e a pior das distrações, que é distração em tempos longos. Capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porque és pó, e em pó te tornarás. Deus aqui dá uma consequência para Adão, para Eva, para a serpente, mas aqui em especial para Adão, o que ele fala? Ó Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, do trabalho das suas mãos que você vai viver. Até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porque és pó, e em pó te tornarás. Olha que coisa linda. O terceiro nível de distração aqui é um nível que consegue me tirar do meu propósito de vida. É um nível que consegue fazer eu nem enxergar o para que eu nasci. Vamos interpretar esse texto. Adão, antes do pecado, ele era um imortal. Depois do pecado, passou a ser mortal. Quem diz isso? O próprio Deus aqui. Ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. E ele continua. Porque dela fostes tomado. Porque és pó, e em pó te tornarás. Então Deus está dizendo que Adão agora, depois do pecado, é mortal e vai voltar para a terra da onde ele foi formado. Da onde ele foi formado. Da onde ele foi formado. Olha que coisa interessante. Qual era o propósito de Adão? Qual era o trabalho que Deus entregou para Adão? Ser 1, 2, 3 e lavrador. Trabalhar na terra. Trabalhar com a terra. Deus estava dizendo para ele, ó, você foi formado da terra e quando você morrer, você vai voltar para a terra da qual fostes formado. E Adão trabalhava com o quê? Com terra. Adão trabalhava com o quê diariamente? Com terra.
Olha que coisa maravilhosa. Adão, todo santo dia, quando ia mexer na terra, via a sua origem. Origem, irmão Clévis? Origem. Ele via de onde ele veio. Ele via o seu propósito. Senhor, foi por causa disso aqui que o Senhor me colocou aqui, né? Esse é o meu propósito de vida. Pergunta de origem. Senhor, de onde eu vim e por que estou aqui? Então, quando Adão trabalhava com a terra, e ele se lembrava que Deus deu um propósito para ele. Qual era o propósito? Lavrar a terra. Adão, eu te escolhi para lavrar a terra. Esse é o seu propósito de vida. Adão, mas não se preocupe e nem se esqueça. Quando acabar a sua vida, você vai voltar para a terra da qual você foi modelado por mim, da qual eu te formei. E aí surge uma outra pergunta que é para você fazer, Adão. Qual, Senhor? O que você está deixando se você morrer hoje? O que você está deixando para a sua geração seguinte? Pergunta de origem. Olhou para a terra. Por que estou aqui? A terra respondia: para me lavrar. Pergunta de destino. Quando eu morrer, olhou para a terra. O que eu estou deixando para a próxima geração? Quais frutos eu estou deixando para a próxima geração? Quais árvores? Quais alimentos? Quais animais cultivados? Quais? Que tipo de trabalho eu estou deixando para a próxima geração? Então, pergunta de origem, pergunta de futuro. Essa pergunta também tem que estar na nossa mente. Primeiro, você sabe por que você está nessa terra? Qual o seu propósito? Deus te chamou para quê? Para fazer o quê? Segunda pergunta. Se você morrer hoje, ou morrer amanhã, ou depois de amanhã, ou o ano que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui 50, que tipo de obra você está deixando para a próxima geração? O que você fez para melhorar a geração seguinte? O terceiro nível de distração é um nível de distração que faz você não enxergar o seu propósito de vida. Olha que coisa interessante. Adão trabalhava com terra. Quando ele trabalhava com terra, ele se via todos os dias na terra. Ele via para que nasceu. Ele sabia qual era o seu propósito e sabia que um dia iria voltar para essa terra. Olha que coisa interessante. Eu tenho um filho. O meu filho, o Dom, tudo que ele vê, ele quer fazer de baqueta e bateria. Irmão Cleber, o que você vai estar tentando explicar? Estou tentando falar para você o que é um propósito. Tudo que ele vê, ele quer fazer de baqueta. Tudo que ele vê, ele quer fazer de bateria. Por quê? Na cabeça do meu filho, tudo que ele olha, tudo que ele vê, dá para fazer uma bateria. Porque dentro dele, mesmo pequenininho, mesmo com 1 ano e 10 meses, ele consegue ver bateria em tudo. Ele consegue ver baqueta em tudo. Ou seja, se tem um tamborzinho, se tem qualquer coisa plana e 2 lapisinhos assim, para ele já é baqueta e já é bateria. O que você está querendo dizer com isso, irmão Cleves, com respeito a propósito? Eu estou querendo dizer que o seu propósito de vida, quando Deus ele muda a sua mente, ilumina a sua mente, automaticamente você consegue ver o seu propósito em tudo que você faz. Você consegue ver o seu propósito em tudo que você faz. Adão mexia na terra, via o seu propósito. Ia mexer com planta, via o seu propósito. Ia mexer com animal, via o seu propósito. Adão olhava para uma árvore, via o seu propósito. Via o seu início, via o seu fim. Quando ele olhava para o chão, via o seu propósito. Quando ele olhava para o céu, lembrava o Deus que tinha dado para ele um propósito. Deus está dizendo, às vezes o seu propósito está na sua cara e só você não viu. Oh glória!
Deixa eu revelar algo para você com respeito a propósito. Paulo ele vai dizer o que é um propósito. Em Filipenses, se não me falha a memória, ele vai dizer: é Deus que opera em nós, tanto o querer, desejo, quanto efetuar, vontade de ir buscar. Ou seja, é Deus que opera em nós, desejo intenso por algo. E é Deus que opera em nós, vontade de buscar algo. Irmão Cleves, qual é o seu propósito? Eu te faço outra pergunta. Qual o seu desejo intenso? De acordo com a palavra de Deus, você acha que você nasceu para quê? De acordo com o seu desejo intenso. Terceiro nível de distração, esse é o pior que tem. Fala-se de distrações que te cega para o seu propósito. Fala-se de distrações que tampam os seus olhos espirituais para você não descobrir o para que nasceu. E o inimigo tem trabalhado muito com respeito a isso. É por isso que tem tanta gente nascendo, crescendo e morrendo e não sabe o para que nasceu. Hoje Deus está falando com você. Abre os seus olhos e descubra o seu propósito e não deixe o inimigo te cegar. O terceiro nível de distração é o pior nível que existe. É onde você não consegue descobrir o para que nasceu e vive vegetando. Nasce, cresce, morre e não deixou nada para a próxima geração. Distração em tempos curtos, distração em tempos médios, distração em tempos longos. Sei que já deu mais de 30 minutos, só que hoje é um tema, tá? Então não tem como repartir o vídeo, mas prometo também que não vou deixar o vídeo tão longo assim. Vamos lá. Quero falar sobre algo agora que é o que mais nos distrai. Exatamente isso. É o que mais nos distrai. Vamos falar dele agora, desse abençoado. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a quantidade de tempo que hoje é gasto na internet. A quantidade de tempo que hoje é gasto em redes sociais. E eu cheguei à seguinte conclusão dentro da pesquisa. Internet. A média mundial, tá? De todos os países do mundo é 6 horas e 42 minutos. É a média mundial. Só que como eu sou brasileiro, eu queria saber, estava curioso sobre quanto tempo a minha raça, o meu povo, ele tem gastado na internet aí. E aí, uma pesquisa antiga que eu havia feito era de 9 horas e 29 minutos. Meu Pai eterno, hein? 9 horas e 29 minutos o brasileiro passa na internet e em redes sociais. Glória a Deus se fosse trabalhando só. Glória a Deus. Mas infelizmente, na maioria das vezes é se distraindo. Isso é uma pesquisa antiga, tá? A pesquisa atual, que eu pesquisei recentemente, já melhorou um pouquinho, mas não é tanto assim também não. Melhorou para 9 horas e 13 minutos. Então de 9 horas e 29 para 9 horas e 13 minutos, já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim é um tempo muito alto, um tempo muito grande. Olha que coisa interessante. O ano tem 365 dias. Como o brasileiro, ele passa, em média, 9 horas e 13 minutos nas redes sociais, na internet, quer dizer que de 365 dias no ano, o brasileiro gasta 145 deles só conectado na internet e nas redes sociais. Meu irmão, se isso aqui não te preocupa, você tem que se arrepender o quanto antes. Porque se 365 dias no ano
a pessoa fica 145 dias no mês, ou no ano, só conectado na internet, nas redes sociais. E isso não te preocupa? Isso é de você se arrepender e rever seus conceitos. A internet ajuda demais, só que o tempo gasto nela está mostrando que está prejudicando demais o ser humano. Tá bom? Então, internet, a média mundial, 6 horas e 42 minutos. O brasileiro, pesquisa antiga, 9 horas e 29. Pesquisa atual, 9 horas e 13 minutos. Então, de 365 dias do ano, 145 deles nós ficamos conectados na internet. E aqui eu quero falar sobre uma coisinha que eu estou usando para gravar vídeo para vocês, mas eu tenho outro aqui para dar um exemplo. É o abençoado do celular. É nítido que no ranking das distrações, o celular, ele está em primeiro lugar. É o que mais nos distrai. Isso é inquestionável. E aí surgiu uma doença recentemente chamada nomofobia, tá? Nomofobia. Anote aí que pode cair na prova. Você aluno, anote aí. Nomofobia. É um termo muito recente e tem origem nos diminutivos ingleses no-mo ou no-mobile, que significam sem telemóvel. Daí a expressão nomofobia ou fobia de ficar sem um aparelho de comunicação móvel. Você já sabia que existia isso? Existem pessoas que agora estão com medo de ficar sem aparelho celular? Você já sabia que quem tem nomofobia e se ficar muito tempo sem um aparelho de comunicação, a pessoa começa a apresentar os mesmos sintomas de quem usa droga, cocaína, maconha, pedra? Sabia disso? Sabia disso? Que você pode ter um drogado na sua casa e só porque ele nunca chegou com uma droga, mas não sai do celular, aí você pensa, não, eu tenho um filho saudável, eu tenho uma filha saudável. E não tem? Vamos para alguns hábitos. Hábitos de quem tem nomofobia. Incapacidade de desligar seu telefone. Esse é um hábito de quem tem nomofobia. Outro hábito. Verificar obsessivamente chamadas perdidas e e-mails e textos. Outro hábito. Veja se você tem ou você tem um parente que tenha esses hábitos. Busque tratá-los. Como eu falei, você pode ter um drogado em casa. Só porque nunca entrou com uma droga, você acha que a pessoa é saudável e não é. Constantemente carrega a bateria do celular. Não deixa o celular em paz. Um momento, tá? Todo momento conectando o carregador na bateria porque não quer ficar desconectado. Confere obsessivamente redes sociais e WhatsApp. O celular não pode dar uma vibradinha, uma tocadinha, que pode até estar fazendo algo importante. A pessoa para de fazer para olhar. Demonstra irritação ao estar em locais sem conexão Wi-Fi. Conhece essas pessoas ou não? Pessoas que quando chegam no ambiente, ela já sai procurando, cadê o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? Qual é a senha? Qual é a senha? Qual é a senha? Dá para mim. E se não tiver, ela fica irritada? É incapaz de ir ao banheiro sem levar seu telefone com você.
é incapaz de ir ao banheiro sem levar seu telefone com você. A pessoa também é capaz de mentir sobre o tempo gasto nas redes sociais. Você pergunta, quanto tempo você gastou nas redes sociais ontem? Ela responde, não, foi pouco, só 1h30, 2 horas, só isso. Aí você entra nas configurações do celular da pessoa, e aí tá lá, o tempo gasto nas redes sociais. Tempo gasto no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais, Twitter, e aí totalizando tudo, dá mesmo 2 horas, mas 2 horas em cada aplicativo, totalizando 7, 8, 9, pessoalmente. Outro hábito da pessoa, deixa eu ver se é isso mesmo, para não pular aqui. Isso, agora isso. Ficar online mais tempo do que o previsto, deixando de dormir e se alimentar. Gente que é tão viciada, mas tão viciada, que não quer sair dali. Esquece de comer, de dormir, porque afeta, muita tela afeta o seu sono. E agora vamos para os sintomas emocionais de quem tem nomofobia. Quem tem nomofobia, para quem achou que o tema não é tão interessante, e às vezes não é só depressão que importa, é só ansiedade que importa, é só câncer que importa. Lá vai então. Sintomas emocionais de quem tem medo de ficar sem um aparelho telefônico. A pessoa sente angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, estresse, crises de pânico, tristeza, solidão, depressão. Olha, esses são os sintomas emocionais, tá? Sintomas físicos: falta de ar, sudorese. Sudorese você sabe o que é, né? Mão suar ou o corpo ficar suando. Tontura, tremores, náuseas, dor no peito, aceleração da frequência cardíaca, dor de cabeça, enxaqueca. Agora vamos aos hábitos para evitar a dependência. Nós não estamos aqui apenas para falar do problema, mas estamos também para apresentar algumas soluções. E se isso não der jeito, procure ajuda médica, tá? Hábitos para evitar a dependência. Primeiro, ter vários momentos durante o dia em que não se está com o celular e se dá preferência para conversas frente a frente. Já percebeu que nossa geração ela tem uma facilidade de se conectar por redes sociais, coisas à distância, mandar mensagem, comentar, são leões nas redes sociais. Mas quando tá no olho a olho, boca a boca, parece que a pessoa fica tímida, some, fica para dentro, é introvertida. Já percebeu? Aqui o primeiro hábito é você ter muitos momentos durante o dia onde a qual você não dê preferência para o seu celular. Procure alguém para conversar. Procure alguém para olhar no olho, falar sobre, um assunto, se possível, palavra de Deus. Falar sobre assuntos que importam, sobre propósito de vida, sobre sonhos, sobre o que está fazendo, qual livro está lendo, sobre hino, louvor. Procure alguém para conversar. Isso pode te ajudar. Outra coisa, gastar pelo menos o mesmo tempo em horas que se gasta no celular conversando com alguém. Parece a mesma coisa? Parece, mas não é. Aqui já está falando para você ver, veja quanto tempo
você está gastando no seu celular? Depois de ver a quantidade de tempo, pegue esse mesmo tempo, veja um dia e separe um dia aí para você começar a aliviar esses sintomas aqui físicos e emocionais. Você pega um dia aí e tenta gastar o mesmo tempo conversando com alguém. Bom, já que eu fiquei 7 horas aqui, eu vou na casa de um amigo, eu vou na casa de uma amiga, eu vou na casa do pastor, eu vou na casa do missionário, aquela pessoa de confiança. Procure gastar o mesmo tempo, tá? Outro hábito. Não utilizar o celular nos primeiros 30 minutos após acordar e nos últimos 30 minutos antes de dormir. Ah, irmão Cleves, mas aí não dá. Por quê? Porque eu uso o meu celular para despertar. É interessante que quando o ser humano ele quer alguma coisa, ele faz o possível por aquela coisa. E eu queria te perguntar, você quer se curar dessa doença? Você quer de fato a cura da nomofobia? Qual a dificuldade de você comprar um despertador? Aí fica nessa desculpa de, eu uso meu celular para despertar. Então, já mostra que eu não consigo, irmão Cleves. Consegue. A não ser que você queira continuar com esses sintomas emocionais, com esses sintomas físicos. Aí é a sua escolha. Compre um despertador, tá bom? Um relógio que desperte, vai te ajudar. Colocar o celular para carregar numa superfície longe da cama. Uma outra dica aqui, Pega o seu celular, se você não tem dinheiro no momento para comprar um despertador, pega o seu celular e bota para ele despertar, mas bota longe da cama. Longe da cama. E quando despertar, só desligou o alarme e deixou ele ali. Procure fazer outra coisa. Beleza? Procure fazer outra coisa. Pelo menos 30 minutos após acordar, 30 minutos antes de dormir, sem celular. Outra coisa, e aqui é um outro ponto, que aí já não caberia aqui no que eu acabei de falar. Porém, se você quiser praticar, fique à vontade. Desligar o celular durante a noite. Para desligar, aí o que você teria que fazer? Aí teria que comprar um despertador de fato, se você precisa acordar pela manhã, tá? Esses são hábitos para você evitar. E agora eu quero falar para você sobre a palavra de Deus. Aonde é que ela entra? O inimigo, ele vai fazer o possível para te distrair em tempos curtos, em tempos médios, em tempos longos. Porque ele quer que você esteja perturbada nessa vida. Ele quer te distanciar da sua comunhão com Deus. E ele quer te distanciar do propósito que Deus te deu. É por isso que eu pedi no início para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo do 14 ao 18. Enquanto o inimigo, ele tenta nos distrair em tempos curtos, médios e longos, olha a vontade de Jesus para mim e para você. Capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você se lembra de Números, capítulo 21, quando o povo começa a murmurar, quando o povo começa a falar mal de Moisés, quando o povo começa a só falar palavra negativa e palavra que não presta para o seu líder, quando o povo começa a murmurar muito naquele deserto, se lembra o que Deus fez? Deus enviou um monte de serpente no deserto. Para quê? Para picar o povo e matar um a um. O povo percebendo que morreu 1.000, morreu 2.000, morreu 3.000, morreu muita gente, se arrependeram do que eles fizeram. Primeira coisa que Jesus quer de você: se arrependa das distrações em tempos curtos.
se arrependa das distrações em tempos médios. Se arrependa das distrações em tempos longos. E o que eu faço, irmão Cleberson? Lute para mudar. Se arrependa. O povo se arrependeu e ele se achegou até Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Moisés, nos ajuda. O que Moisés faz? Como um bom líder e um bom intermediário, ele vai até Deus e pergunta: Deus, e aí? O que é para fazer? Olha o que Deus fala para Moisés: construa uma serpente de bronze, coloque no alto de uma estaca, mais alto mesmo, deixe ela lá em cima. Fala para o povo: aqueles que foram mordidos por uma serpente real, olhe para a serpente feita na estaca. A partir do momento que a pessoa manter o foco, a partir do momento que a pessoa manter o foco, a partir do momento que a pessoa manter o foco, a partir do momento que a pessoa manter o foco, ela vai ser curada, ela vai ser sarada da picada da serpente real. Olha o que Jesus está dizendo em João capítulo 3, versículo 14. Ei, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para te curar da distração do inimigo. Distração curta, média e longa. Porque o que o inimigo mais tem feito desde o Éden é distrair o ser humano para interpretar a palavra de Deus de forma errada. É distrair o ser humano da sua comunhão com Deus, é distrair o ser humano do propósito que Deus deu. Mas vem Jesus e diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, eu também vou ser levantado no madeiro. Tu lembra que madeiro é esse? O madeiro chamado cruz. Sabe para que ele foi levantado no madeiro? Para salvar eu, salvar você. Sabe para que ele foi levantado no madeiro? Para me curar da distração, para te curar da distração, porque Ele quer que você mantenha o foco no propósito que Ele te deu. Ele quer que você mantenha o foco na comunhão que Ele quer ter com você. Ele quer que você mantenha o foco para onde Ele quer te levar. Enquanto o inimigo quer te distrair, Jesus está dizendo: mantenha o foco na cruz, mantenha o foco na cruz, mantenha o foco na cruz, mantenha o foco naquilo que eu fiz por você. E se você manter o foco naquilo que eu fiz por você, eu te curo da distração, eu te curo da depressão, eu te curo da ansiedade, eu te curo da distração em tempos curtos, em tempos médios, em tempos longos, eu te curo de toda doença mental, emocional e física, porque eu sou Jesus, aquele que te sara. Mas para te sarar, mantenha o foco. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado e te cure da sua distração em tempos curtos, médios e longos. Amém? Bora para cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Que Deus te cure da distração. Deus abençoe.